Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Hoje é dia 7 de setembro de 2022, dia da independência, o bicentenário da independência nacional. Peço para você que está vendo esta transmissão no Facebook, para você curtir a página, correr no YouTube, se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o outro lado da notícia. Peço também para você seguir no Instagram e no Twitter. Uma data muito simbólica, a independência nacional tem muito a ver com a luta do povo brasileiro, é preciso não ignorar este fator. É evidente que a independência está inserida num processo histórico de luta do povo, quer dizer, o que veio antes, o que existiu antes da independência e o que veio depois, num processo assim de salto civilizatório, de afirmação da nação brasileira, que foi depois a abolição, a proclamação da República e o avanço das questões sociais democráticas ao longo do século XX, a Revolução de 30, as constituições de 1946 e 1988. É evidente que a direita escravista, as oligarquias brasileiras sempre procuraram se apropriar, inclusive do discurso da independência, da abolição também e da própria República, mais ainda da República, naquela lógica de que façamos a revolução antes que o povo a faça. Desde que não ameace o poder deles, as suas dominações, eles vão absorvendo essas bandeiras que são essencialmente do povo, progressistas, e vão transformando isso em instrumentos de luta contra o povo. Nós estamos vendo muito isso nessas questões identitárias, que servem inclusive de bandeira para o fascismo, para o nazismo bolsonarista, as tais questões aí de gênero, de raça, né, e todas as decorrências disso, né, a verborragia nazi-fascista aí do bolsonarismo. Hoje ele já se pronunciou em Brasília, não vi ainda o pronunciamento dele no Rio de Janeiro. Ele disse que viajaria para o Rio de Janeiro. Em Brasília ele voltou a bater nessa tecla, que é o único recurso que ele tem, porque ele é um vagabundo, né, um idiota, como todos os que seguem ele, assim, ideologicamente, eu digo, eles não conseguem sair dessas imbecilidades de ideologia de gênero, de essas besteiras todas que eles andam falando por aí, sem nenhuma fundamentação. Questão do aborto, questão da liberdade, era tudo uma discurseira, né, que se apropria exatamente de valores da civilização, da democracia, do progresso social, né? São valores assim da civilidade que se chocam com a ideologia desses nazistas, desses fascistas corruptos, corrompidos, totalmente corrompidos. Agora é importante dizer que essas figuras e esses movimentos aparecem em cima de questões objetivas. Tem por trás de todo o seu comportamento de bestialidade, né, tem as questões objetivas. Eu cito aqui duas que eu acho que são fundamentais, são determinantes. Primeiro, a crise econômica, as contradições, os antagonismos, né, típicos de um regime como esse, desse chamado modo de produção, que gera desigualdade social, concentração de riqueza, polos de poder, consequentemente vai levando as relações políticas para a bestialidade. É só observar o que aconteceu aqui no Brasil, para a gente ficar num caso bem concreto, o que aconteceu em 1964, com o golpe dos latrocidas de 64. Tem, sim, relação com a geopolítica que se formou depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota militar do nazifascismo, que se formou ali, eu sempre digo, sempre lembro da chamada doutrina Truman. Quer dizer, esta doutrina instrumentalizou todo um processo político, inclusive o grupo de golpistas, né, aqueles criminosos que deram o golpe em 1964, em cima exatamente dessas questões objetivas da crise econômica brava. Porque tem uma regra simples nisso, simples de entender, eu digo, evidentemente que isso exige reflexão e compreensão histórica, exige um certo domínio da chamada economia política e, consequentemente, da filosofia e dos processos políticos históricos. Porque na crise, quem vai se apresentar respondendo às demandas que surgem são exatamente as ideias de esquerda.
A esquerda vai avançando. A lógica do surgimento de esquerda e direita, desde a Revolução Francesa, tem exatamente esse sentido. Na crise, a esquerda cresce, porque ela tem as respostas, ela tem, vamos dizer assim, o caminho da civilidade, da civilização, da inclusão social, da mediação, do diálogo. Portanto, naturalmente a esquerda emerge. Para combater a esquerda, surgem os bandos, os grupos criminosos organizados. O Hitler foi assim. Como dizia o Marechal Hindenburgo, que acabou nomeando Hitler chanceler, com a ideia de apaziguar, né, um vagabundo, como ele dizia, o vagabundo, ele chamava de vagabundo, chamava de o boêmio da cervejaria de Munique. Quando Hitler tentou dar o golpe lá na cervejaria de Munique, aí o Hindenburgo chamou exatamente o Hitler de cabo boêmio, um vagabundo de rua, arruaceiro. É interessante observar que o Bolsonaro tem muito disso. É impressionante como eles se parecem com Hitler nos discursos, nas mediocridades, nas imbecilidades, na vagabundagem, né? Um arruaceiro de rua, né? Na ladroagem, ladrão, organiza esses bandos de ladrões aí que estão nas seitas fundamentalistas, afrontando a liberdade religiosa, esses, entre aspas, crentes aí que roubam o povo, né? Que instrumentalizam esses discursos nazifascistas, anticomunistas, anticivilização, antiprogresso, nessa vagabundagem que tem aí, esses arruaceiros, né? Eu sempre chamei essa turma de arruaceiros, porque isso vem exatamente da definição lá do Marechal Hindenburgo, né? Quando ele falava do Hitler, um cabo arruaceiro, né? Vagabundo de rua. Eu falava isso do Sérgio Moro, por exemplo, que era um vagabundo de rua com características de institucionalidade, né, entre aspas. Então ele fazia suas arruaças, que era outro vagabundo, ainda, né, está por aí, outro vagabundo de rua, ladrão de rua. E o Bolsonaro é a vagabundagem, a cara da vagabundagem de rua, do banditismo aberto, né, ou seja, dos nazifascistas. Então tem essa condição econômica que leva a outra condição objetiva, que é a falta de condições da direita para dar respostas exatamente às contradições, às mazelas sociais criadas exatamente pela crise econômica do capitalismo. Gera, portanto, crise política. Na crise política, a bandidagem surge, né? E foi o que nós vimos aqui, por exemplo, com os bandos que se organizaram dentro do grande bando da Lava Jato, que depois deu exatamente poder, empoderou esses arruaceiros, essa vagabundagem bolsonarista que está aí, né? Então é sempre bom a gente observar esses fenômenos, esses fatores. Tem uma diferença básica, que lá em 64, aquela vagabundagem lá daqueles latrocidas, daqueles militares vagabundos e ladrões também, né, eles tinham um amplo apoio, porque exatamente ali estava emergindo com força, né, as ideias de esquerda. O avanço da esquerda em âmbito mundial era significativo. Já tinha ocorrido isso também lá atrás, na grande crise do capitalismo que começou no final do século XIX, resultou na Primeira Guerra Mundial, emergiu naturalmente a Revolução Russa de 1917. Depois fizeram as bestialidades da Guerra Civil na Rússia e da Segunda Guerra Mundial, instrumentalizando aquele vagabundo arruaceiro Hitler e os seus bandos, as suas hordas. Em 64 isso se repetiu. E é importante a gente observar que aqui no Brasil, em 16, o golpe aí do impeachment contra Dilma também, né, houve uma convergência em torno de um vagabundo, né, de um arruaceiro, que era o Sérgio Moro. Depois, na eleição de 18, essa convergência também se manifestou apoiando outro vagabundo de rua, né, outro arruaceiro, que é o Bolsonaro. Então se trata, portanto, da gente entender o que significa esses movimentos. A pergunta se ele vai dar golpe ou se ele não vai dar golpe, isso não cabe. Isso deve ser observado no âmbito de um processo histórico. Ele vai sim arregimentando força à medida em que a crise econômica avança e que gera crise política. E é exatamente nesse âmbito que surgem esses bandidos, né? Esses arruaceiros, esses bandoleiros. É importante observar, sim, que para o atual estágio do capitalismo aqui no Brasil, pelas configurações que existem, né, o Bolsonaro não tem esse amplo apoio que tiver naquela bandidagem de 64, mas é um fenômeno político que se instalou exatamente na crise econômica e na crise política, né? Isso pode ter outras conformações. Não tem agora, objetivamente não tem.
porque ninguém está aí disposto a entregar qualquer tipo de se entregar, né, a qualquer tipo de aventura desses bandos, desses arruaceiros, né, desses bandidos, principalmente desse vagabundo que hoje é presidente da República. Mas isso vai criando movimentações, o mundo político vai se movimentando. É importante ter isso em conta para saber, inclusive, como combater pelas ideias, pela objetividade, né, o que significa o surgimento, né, e o empoderamento desse tipo de bandido, né, desses bandoleiros, desses arruaceiros. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia. Até a próxima.